E observando o mapa de calor do índice da Bolsa de Valores, podemos observar que a Petrobras, com as ações PET-R4, tiveram uma performance excepcional, valorizando 3,13% em apenas um dia. Só não foi tão espetacular quanto as ações CSNA3 da Siderúrgica Nacional, que subiram 9,07%. Mas teve motivo para isso, está relacionado ao pagamento dos dividendos da Petrobras. Afinal, a empresa fechou um acordo tributário para a quitação dos impostos que estavam pendentes. E isso animou o mercado apenas no dia do fechamento desse novo acordo. A empresa saiu dos R$ 34,89, chegando até os R$ 35,90, ou seja, uma alta de R$ 1,09 por ação PET-R4. A questão toda que ainda está preocupando o mercado é a respeito do pagamento dos dividendos extraordinários, como por exemplo o próprio Banco Santander acredita que eles podem ficar pelo caminho no ano de 2025. Olá amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer esse conteúdo sobre a Petrobras, para a gente analisar realmente a respeito dos pagamentos dos dividendos extraordinários, se a empresa tem condição de fazê-los, mas também observar os últimos resultados da companhia para a gente entender realmente o que está acontecendo com ela, sempre de olho nos fundamentos da empresa. E com tudo isso, aí sim, vamos entender qual é a cotação recomendada pelo mercado, o que ele acredita de preço-alvo e também quanto que a empresa pode pagar de dividendos. Sempre trazendo alerta aos investidores e tentando responder a pergunta que me fazem no canal: qual é a melhor ação comprar agora, PET-R3 ou PET-R4? E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido logo pela manhã para você, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E eu vou começar esse vídeo pela parte mais importante. Porque se o assunto é falar sobre dividendos, é claro que a gente precisa compreender a política do pagamento dos dividendos. Afinal, a própria Petrobras ela tem uma política destinada a esse assunto, chamada Política de Remuneração aos Acionistas da Petrobras. Porque de nada adianta tentarmos conversar sobre pagamento de dividendos sem conhecermos as regras para fazer os pagamentos da própria companhia. E não há razão nenhuma para a nossa comunidade ficar com dúvidas, afinal de contas é um documento com apenas 3 páginas sobre a política de remuneração aos acionistas. Inclusive, ela foi revisada no dia 28 de julho de 2023, explicando que a política da Petrobras considera a remuneração para os seus acionistas de 3 maneiras: ou em forma de dividendos, ou em forma de juros sobre capital próprio, que é o JCP, ou ainda em forma de recompra das suas próprias ações. Quando o assunto é dividendos, não faz diferença se é em dividendos ou JCP, por isso que tudo é chamado de dividendos ou proventos. A diferença, basicamente, para o acionista é que, no pagamento de dividendos, o pagamento é isento de imposto de renda. Já no JCP, tem a alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Mas, no final das contas, a fonte da receita é a mesma. Então, existe um benefício contábil para a companhia quando ela paga em JCP, mas não necessariamente isso aqui representa uma queda do recebimento dos dividendos para os acionistas, apenas porque a empresa está fazendo pagamento em forma de JCP, porque o montante é o mesmo. Mas sem entrar aqui em muitos detalhes contábeis, apenas explicando realmente que, seja uma forma ou de outra, o pagamento dos dividendos podem acontecer com ou sem retenção de impostos. Mas o que importa mesmo são os parâmetros de distribuição de proventos. É aqui que quem é acionista da empresa ou investidor potencial pretende investir nas ações da companhia precisa realmente compreender para não trocar os pés pelas mãos, ou seja, achar que conhece como que a empresa paga dividendos e depois se perder por não conhecer esse documento tão simples de apenas 3 páginas. Nele, a empresa estabelece que a remuneração mínima anual vai ser de 4 bilhões de dólares. E por que em dólares? Porque a empresa é dolarizada. Ela trabalha com o preço médio do barril do Brent, que é o barril do petróleo no mercado internacional. Logo, é o preço em dólares. E nesse sentido, a empresa só vai pagar esses 4 bilhões de dólares se o preço médio do barril do Brent for superior a 40 dólares o barril. E dada essa circunstância, ela vai sempre pagar os 4 bilhões de dólares porque ela garante que o valor vai ser distribuído independentemente do seu nível de endividamento. Em outras palavras, a empresa considera que a sua governança, somada ao preço médio do barril do petróleo, ela consegue pagar esses 4 bilhões de dólares. Mas que conste, apesar de ser muito dinheiro, ainda assim é muito longe dos pagamentos extraordinários que a empresa tem feito mais recentemente.
E para se ter uma ideia do que eu estou explicando a respeito do pagamento dos dividendos, esse aqui é o slide que resume o fluxo de caixa livre da companhia no ano de 2023 inteiro, ou seja, todo o exercício social do ano de 2023. Nele, o preço médio do barril do petróleo foi de 82 dólares e 62 centavos, com o preço médio do dólar de R$ 4,99. E com isso, a empresa inclusive gerou um caixa de 31,1 bilhões de dólares, o que ela disse que é o terceiro maior da história dela. E como ela utilizou esse dinheiro? Bem, 20,4 bilhões de dólares foram pagos em dividendos, seja JCP, dividendos ou recompra de ações. Então, com isso, fica muito claro o tamanho desses 4 bilhões aqui como remuneração mínima anual, chamando a atenção novamente para o período. Mas é claro que isso é só o dividendo mínimo, em uma condição saudável de mercado em que ela atinja os seus covenantes e também certos critérios, o pagamento é maior, como vamos ver nesse capítulo aqui, onde ela declara, em caso a dívida bruta igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido pelo planejamento estratégico e de resultado positivo, claro, porque as empresas só pagam dividendos mediante a terem lucros. Então, como eu sempre repito aqui no canal, não adianta achar que o pagamento de dividendos é caridade. Ele só vem mediante a empresa ter lucros. E ela continua, a serem verificados no último resultado trimestral apurado, ou seja, o quarto trimestre de cada ano. E ele também precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da companhia e deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre, ou seja, o FCL que acabamos de ver no slide anterior, que foi do exercício social do ano de 2023. E por que eu não estou fazendo de 2024? Porque ainda não fechou. E como vimos, a palavra aqui é último trimestre apurado, se referindo ao resultado anual. Então, é um payout espetacular que a empresa pode pagar, ainda mais porque ela está se baseando no seu caixa livre. Então, a fórmula vai ser remuneração aos acionistas é igual a 45% do FCL. E para quem não está familiarizado com o termo, ela também explica, o fluxo de caixa livre corresponde ao fluxo de caixa operacional deduzido das aquisições de ativos imobilizados, intangíveis e participações societárias. E essas aquisições que ela se refere correspondem aos pagamentos realizados pela companhia para aquisição de ativos imobilizados, intangíveis, participações societárias, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa do consolidado, podendo incluir aportes, adiantamentos para futuro aumento de capital e aquisição ou aumento do percentual de participação, inclusive nas suas controladas. Agora, o que torna a empresa capaz de fazer pagamentos em periodicidade inferior à anual é esse capítulo aqui, onde a empresa diz que a fórmula acima será aplicada a cada trimestre sobre o FCL consolidado da companhia referente ao respectivo trimestre. Então, ela consegue fazer pagamentos trimestrais. Só que é um pouco mais complexo do que isso, porque se ela tiver com um programa de recompras aberto, ela pode deduzir esses valores do valor resultante da fórmula aplicada de cada trimestre. Então, só ela vai saber, no apurado do trimestre, qual vai ser o valor do pagamento dos dividendos. Afinal, ela não publica diariamente quais são os valores que ela está adquirindo do seu programa de ações. E agora a chave da vez, que sai matérias o tempo todo falando sobre esse assunto, que é a remuneração extraordinária para os acionistas, ou seja, dividendos extraordinários. E assim, nesse parágrafo, ela diz, em casos excepcionais, realizar a distribuição de remuneração extraordinária aos acionistas, superando o dividendo mínimo legal obrigatório e os valores estabelecidos nos itens que acabamos de ver, endossando que a distribuição deve acontecer a cada trimestre. E o coringa desse documento é exatamente este parágrafo, dizendo que a empresa pode, excepcionalmente, promover distribuição de dividendos aos acionistas mesmo na hipótese de não verificação de lucro líquido, uma vez atendidas as regras da Lei 6.404, que é a lei das SAs, e observados os critérios definidos na política presente. Então, esse parágrafo não quer dizer que se a empresa estiver com prejuízo, que ela pode fazer distribuição de dividendos, mas sim que ela pode acatar a recomendação do Conselho de Administração, por exemplo, que deseja fazer uma distribuição maior de dividendos. Agora que entendemos isso, vamos observar aqui as informações financeiras do primeiro trimestre deste ano. Aqui no resultado consolidado, exatamente como vimos na política, ela inclusive explica sobre a moeda, dizendo a principal moeda funcional do grupo Petrobras é o real, que é a moeda funcional da controladora e das suas subsidiárias. Tendo em vista que a moeda de apresentação do grupo Petrobras é o dólar, os resultados das operações em reais são convertidos em dólares usando a taxa de conversão média do período.
Neste caso, desta apresentação, o valor médio do câmbio foi de R$ 4,95, considerando de janeiro a março de 2024. E justamente porque ela considera de janeiro a março de 2023 uma comparação sazonal, ela também traz que a taxa média de janeiro a março de 2023 foi de R$ 5,19. Ou seja, o primeiro trimestre do ano de 2023 teve a vantagem de ter um dólar 24 centavos acima do que aconteceu no primeiro trimestre do ano de 2024, favorecendo assim números maiores aqui. Então temos que a receita de vendas da companhia fechou em 23,7 bilhões de dólares, num comparativo com o primeiro trimestre do ano de 2023 de 26,7 bilhões de dólares. Ou seja, teve uma queda de 11,2%. A vantagem é que o custo dos produtos e serviços vendidos caiu 9,1%, uma queda bem significativa, apesar da queda também na receita vinda de vendas. Já o lucro bruto caiu 13,3%, saindo de 14,11 bilhões de dólares para 12,25 bilhões. Mas como nem tudo são flores, as despesas operacionais aumentaram, o que fica bastante caracterizado porque teve um dólar que caiu em relação ao ano passado, então o custo dos produtos e serviços vendidos ele reduziu com a ajuda do dólar. Em contrapartida, as despesas operacionais elas aumentaram por diversas questões, não apenas por conta do dólar, mas aumentaram muitíssimo, 27,9%. O EBITDA ou EBITDA, ajustado nesse caso, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente o lucro operacional da companhia, ele caiu 13,1%. Ficando bem nítido que seguiu a receita de vendas e, na sequência, as despesas operacionais, mesmo tendo sido ajudada pela cotação do barril do petróleo, que aumentou de 81 dólares e 27 centavos para 83 dólares e 24 centavos, ou seja, uma alta de 2,4%. E com isso, o lucro líquido atribuível aos acionistas da Petrobras, aquele mesmo que vai favorecer a política da companhia para pagamentos de dividendos, ou seja, remuneração aos acionistas, que acabamos de ver, caiu dramaticamente, 34,9%, saindo de 7,3 bilhões de dólares para 4,78 bilhões de dólares. Mas afinal, o que o mercado está falando então sobre essa questão do acordo tributário da empresa e que história é essa? A questão abordada nessa matéria é sobre a alta da Petrobras na última terça-feira, dia 18, que teve uma alta de 3,13%, chegando a ser cotada aos R$ 35,90, e isso aconteceu após a aprovação da adesão a um acordo com o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que é o CARF. E esse acordo encerra discussões sobre o não pagamento de impostos como PIS e CONFINS, além do CID, referentes aos anos de 2008 até 2013, e com um desconto de 65% sobre uma dívida de 44,79 bilhões de reais, a empresa vai pagar apenas 19,80 bilhões de reais. Ou seja, vai trazer alívio aqui para o governo federal, que vai receber essa quantia da Petrobras. Por outro lado, a companhia teve esse desconto de 65% de uma dívida que de fato ela precisava quitar. E ainda por cima, esse pagamento vai ser desdobrado. O pagamento vai ser dividido em etapas. 6,65 bilhões de reais com depósitos judiciais, 1,29 bilhão com crédito de prejuízos fiscais e 3,57 bilhões de reais a serem pagos até 30 de junho de 2024. O restante, 1,38 bilhão, será parcelado em 6 meses, atualizado pela Selic, que até então estava em 10,50%, mas ainda pode ser reajustado até o final do ano. Agora, justamente por conta desse impacto aqui, é que os analistas do Santander esperam uma pequena redução de 320 milhões de dólares no pagamento de dividendos da companhia, na métrica de rendimento em dividendos, em relação ao valor de mercado da empresa, que é o chamado Dividend Yield, que é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. E nesse sentido, tende a cair 14,5% para 14,1%, sendo que atualmente a companhia está com Dividend Yield impressionante de 18,21%. E eu digo que é impressionante não apenas pelos 18%, que por si só já é um percentual elevadíssimo, muito acima da taxa básica de juros, muito acima da inflação e também muito acima da média das empresas da Bolsa de Valores. Mas também por conta de toda essa valorização das ações, 43,50% nos últimos 12 meses. Ainda assim, salvando um PL e um PVP excepcionais. O PVP mostra que a empresa está 15% acima do seu valor patrimonial,
mas o PL mostra que a companhia está incrivelmente descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros. Lembrando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E até se comparar o próprio segmento da companhia, exploração, refino e distribuição, a média das empresas nesse segmento tem um múltiplo de 5,99 e a Petrobras com apenas 4,26 não deixa dúvida nenhuma que a empresa está realmente muito descontada. Mas a Genial Investimentos ela também vê um acordo como positivo, visto que, com a medida, o fluxo e o pagamento do valor acordado deve ser alongado, mitigando o impacto no endividamento da companhia. E eles acreditam que os dividendos vão continuar sendo distribuídos de modo a não afetar o limite da dívida bruta da empresa. No relatório da Genial, eles destacaram: vale lembrar que a atual política de dividendos da empresa, a fórmula de distribuição de dividendos só é válida caso o endividamento da empresa seja inferior a 65 bilhões de dólares. A empresa encerrou o primeiro trimestre do ano de 2024 com uma dívida bruta de 61,8 bilhões de dólares. Então, esse aqui é o ponto-chave da questão, porque se a empresa continuar fazendo pagamentos e se endividando, então a dívida bruta pode ultrapassar o covenante dela, ou seja, a sua própria regra de 65 bilhões de dólares. E se isso acontecer, aí ela não paga dividendos. Embora não esteja diretamente naquele documento que eu acabei de apresentar, disponibilizado no site de relacionamentos com os investidores da companhia, ou seja, um documento oficial, no dia 28 de julho de 2023, a Petrobras trouxe esse novo documento falando sobre sua política de remuneração aos acionistas. Aqui, ela disse estar seguindo seu planejamento estratégico 2024-2028 e informa que reduziu o percentual de pagamento de 60% para 45%, ou seja, anteriormente, ao invés de ser 45% do fluxo de caixa livre, eram 60%. E ela também endossou: há valores específicos de dívida bruta foram substituídos pela expressão nível máximo de endividamento definido no planejamento estratégico em vigor, eliminando a necessidade de atualização da política numa eventual mudança de referência de endividamento. No plano atual, esse valor é de 65 bilhões de dólares. Então ela esclarece por que não está naquele documento que eu acabei de trazer para a nossa comunidade. E ainda adicionou que ela considera como pagamento de dividendos também a recompra de ações. Já o BTG Pactual, ele estima que a empresa deve ter um impacto mínimo justamente pelo fato do pagamento ter sido alongado. Por causa disso, o dividendo da empresa tende a ter um impacto muito pequeno, de apenas 5,4 bilhões de reais. E de fato, para a Petrobras é um valor pequeno, apesar de estarmos falando de bilhões de reais, onde o BTG acredita que o impacto vai ser de aproximadamente 1% dos dividendos estimados pela empresa. No cálculo do BTG, ele ainda traz que o dividend yield esperado é de 17,7%, com lucro líquido de 24,59 bilhões de dólares para o ano de 2024 e 21,25 bilhões de dólares para o ano de 2025, que vai corresponder a 14,3% de dividend yield, ou seja, se igualando às outras casas de análise. O problema aqui é que, na visão do BTG, o lucro da Petrobras vai caindo justamente por conta do momento do mercado e da oferta do barril do petróleo. É claro, essa aqui é uma expectativa do BTG nos dias atuais. Muita coisa pode acontecer, inclusive de uma redução de oferta de barril de petróleo no mercado internacional, favorecendo a Petrobras novamente. Mas eles estimam que em 2026 a expectativa é de um lucro de 19,91 bilhões de dólares, com um dividend yield um pouco menor, de 14,2%. Lógico que eles estão observando esses percentuais com a cotação atual. E aí, o que fazer então em relação às ações da Petrobras? A maior parte das empresas não recomendam compra e nem venda das ações. Elas se mantêm neutras, como por exemplo o próprio Santander, que tem recomendação neutra, mas com preço-alvo da ADR em 18 dólares. Sendo no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço da ADR está em 13 dólares e 50 centavos. Já a Genial avalia que as ações estão atrativas e baratas, mas prefere esperar por uma clareza maior da nova gestão e seus planos para a empresa. A recomendação deles, preço-alvo de R$ 47,00, o que pode trazer uma alta potencial de quase 31%. Então, ou seja, apesar da recomendação ser neutra, como podemos ver, as casas de análise estão com uma expectativa de valorização muito considerável, valores impressionantes aqui de valorização. Bem, mas se você decidiu pelas ações da Petrobras, qual seria a melhor ação para comprar neste momento? Bem, tecnicamente as ações PETR3 e PETR4 não têm diferença, porque as duas oferecem tag along de 100% e a verdade mesmo é que as duas ações oferecem uma tremenda liquidez para os acionistas, absolutamente
qualquer uma das ações, não importa se você é investidor pequeno ou grande investidor, você não vai ter dificuldade de comprar nenhuma das duas ações. Isso porque as ações PETR3 negociam cerca de 500 milhões de reais todos os dias na Bolsa de Valores e as ações PETR4 cerca de 3 vezes esse montante, 1 bilhão e 500 milhões de reais todos os dias. Então resta saber apenas qual seria a ação que tem os melhores indicadores. E de cara já podemos ver que os atrelados ao preço, o PL, o PVP e o Dividend Yield, as ações PETR4 são muito mais interessantes. PL de apenas 4,26, PVP mostrando que a empresa está 15% acima do valor patrimonial para essas ações e um dividend yield de 18,21%, enquanto o PETR3 uma diferença razoável, praticamente 1% a menos, 17,29%. E qual seria a ação que você compraria? Deixe nos comentários abaixo. E desde já, agradeço pelo seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.